Nós vamos conversar com um cientista político, sociólogo, professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília e coordenador do grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdades na mesma universidade, Luiz Felipe Miguel. Bom dia, Luiz Bom Felipe. dia, Luiz Felipe. Bom dia, Fausto. É Glauco. Glauco. Desculpa. Imagina, tranquilo. Luiz Felipe, você lançou o livro Democracia na Periferia Capitalista, Impasses do Brasil, inclusive temos aqui um exemplar. E no livro você diz que o modelo interpretativo que não dê centralidade às desigualdades sociais, em particular aquelas que são geradas pelo capitalismo, ele vai estar fadado ao fracasso. Então, primeiro, eu queria que você falasse a respeito disso, né, que é algo que permeia bastante o livro, essa relação entre o conceito e a aplicação daquilo que seria um regime democrático com o princípio da igualdade. Pois é, Glauco. Muitas vezes a gente vê a democracia como sendo simplesmente uma forma institucional, uma espécie de regras do jogo em que a disputa política se resolve. Mas se a gente for ver como é que nasce a democracia, ela nasce das lutas dos grupos dominados na sociedade, a fim de que os seus interesses, as suas demandas, tivessem algum espaço para serem ouvidas nos processos de tomada de decisão pública. Então, a democracia ela está extremamente ligada ao desejo por maior igualdade social, ao combate às formas de dominação existentes na sociedade. As democracias elas vão entrar em crise, como a gente hoje ouve falar, né, da crise global das democracias, seja com o avanço de governos de extrema-direita, governos autoritários, governos que não prezam minimamente pelos valores da democracia, seja pelo estreitamento do espaço em que a sociedade pode participar do processo de tomada de decisões, com a imposição, por exemplo, dessa ortodoxia econômica neoliberal, né, que, na verdade, tira da sociedade a capacidade de influenciar na política econômica, na gestão do Estado. Então, a democracia ela entra nessa crise, nesse refluxo, no momento em que esses setores, os setores dominados da sociedade, eles perdem força e perdem capacidade de pressionar para serem ouvidos no processo decisório. Por isso eu acho que existe uma relação muito clara entre o progresso da democracia e o progresso da igualdade social. Agora, quando a gente fala da democracia em países periféricos, em especial o Brasil, que é um dos campeões do mundo em termos de desigualdade, é nesse enfrentamento, ou nesse possível enfrentamento, às vezes até um pouco tímido, em relação a essa situação de desigualdade que acaba mostrando os limites do nosso arranjo democrático, Luiz Felipe? Sim, porque no Brasil a gente tem uma classe dominante que tem uma verdadeira alergia à igualdade, né? Nós temos uma classe dominante que se esforça muito para manter ao máximo as distâncias sociais. Eu acho que isso se refere também ao fato de que a nossa classe dominante, ela na verdade é uma classe dominante fraca, né? Ela internacionalmente, ela está submetida aos países centrais. Então ela tem que se afirmar internamente com essa distância social. O que faz com que mesmo medidas que seriam consideradas medidas muito tímidas, muito pequenas, para reduzir um pouco o grau de desigualdade no país, elas levam a uma reação gigantesca desses setores dominantes da sociedade brasileira. Isso é uma constante. Quer dizer, se a gente olhar o golpe de 64, o golpe de 64 se dá como uma reação exagerada, né, a medidas que o governo Goulart, na época, tentava implementar a fim de reduzir os padrões de vulnerabilidade dos setores mais pobres da população brasileira. E se a gente olhar agora o golpe de 2016 e o seu reflexo, que é o avanço do bolsonarismo, eles também são uma reação às políticas de redução da miséria e de ampliação um pouco dos horizontes de possibilidade dos setores mais pobres dos governos do PT. Então a gente tem uma classe dominante para quem a redução da miséria é vista como comunismo e leva a esse tipo de reação. Eles preferem liquidar com o que existe de ordem democrática a fim de impedir o risco de que essa participação política alargada que a democracia permite leve a políticas de redução da desigualdade.
Inclusive, em relação a isso, a essas políticas que foram promovidas nos governos do PT, né, você menciona que ainda que elas não mexessem na estrutura do capitalismo brasileiro, na prática elas trouxeram muitos ganhos, né, principalmente às classes mais pobres, mas elas foram consideradas intoleráveis, mesmo assim, por parte da elite. E segundo você, Luiz Felipe, o capitalismo brasileiro é incapaz de encontrar meios de garantir sua competitividade que não passem pela superexploração de mão de obra, ou seja, é necessário que exista uma parcela grande da população em situação de vulnerabilidade social extrema praticamente o tempo todo. Inclusive, mais cedo aqui no jornal a gente conversava com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior, sobre a aprovação ontem por parte do Senado do Programa de Serviço Civil Voluntário, que nem é serviço civil, muito menos voluntário, mas que na prática também é mais uma forma de rebaixar direitos trabalhistas. Agora, essa intolerância, mas não só ela, mas essa visão de que só com a superexploração da mão de obra do trabalho a elite vai conseguir ganhar dinheiro, é fruto da herança escravista do Brasil, daquilo que os movimentos negros têm chamado cada vez mais de abolição inconclusa? Olha, eu acho que existe uma relação clara, porque se a gente pensar em como se organizava a economia brasileira no período colonial, certo? No período, e mesmo depois, quer dizer, a economia baseada na mão de obra escrava e na exportação de bens primários, a gente percebe que esse padrão de inserção no mercado internacional permanece. Quer dizer, o que é essa economia de tipo colonial? É uma economia para quem o mercado interno não importa. Então, se a gente pensar que nos países capitalistas desenvolvidos existe um interesse da classe capitalista para ter um padrão salarial que permita que os seus trabalhadores movam o mercado interno, uma economia que tem os seus focos de dinamismo todos no exterior tem muito menos essa preocupação. Os governos do PT, eles tentaram incentivar o mercado interno como forma de equilibrar um pouco essa dinâmica. Mas a nossa burguesia não comprou esse projeto, né? Porque essa é a questão, quer dizer, que se mantém dessa mentalidade colonial. É uma classe dominante que não tem projeto nacional, que está acomodada na sua posição de parceira menor do capitalismo internacional. E que, portanto, quer dizer, na competição com outros países que se encontram em situação similar, vai ver na depreciação da remuneração da mão de obra o diferencial para se colocar nesses mercados. E isso vem também de uma mentalidade que é a mesma mentalidade da economia escravista, quer dizer, o proprietário de escravos ele não tinha interesse em aumentar a produtividade de uma mão de obra que estava lá, cativa, certo? Às vezes ociosa e com seu padrão de consumo sempre depreciado. Então, eu acho que um dos nós que a gente encontra para fazer o desenvolvimento do Brasil, e fala aqui do desenvolvimento econômico, mas também do seu desenvolvimento político institucional, é essa falta de projeto e de sentido nacional da nossa classe dominante, que é uma coisa que parece que vem se agravando com os anos, né? A gente tem uma classe dominante que olha para Miami, certo? E que não se preocupa com o país, que está disposta a adotar com o seu próprio país uma política predatória, né, de esgotamento, inclusive dos recursos naturais, como a gente vê hoje, porque ela sempre pensa que ela mesma ela vai depois mudar, ela saqueia o próprio país em vez de produzir um projeto de desenvolvimento. E se a gente pensar na experiência, então, dos governos reformistas que nós tivemos, esses governos reformistas muitas vezes estenderam a mão para a nossa burguesia a fim de convidá-la a negociar um projeto de desenvolvimento nacional e nunca obtiveram de fato resultado. Então, nós temos enfim, a infelicidade de viver num país que, para quem a sua população, o seu território, os seus recursos naturais são todos simplesmente elementos de saque, de predação para as suas próprias classes dominantes.
Agora, no livro também, Luiz Felipe, você fala a respeito da questão da estabilidade dos regimes democráticos, que se relacionaria a duas hipóteses. Uma é essa, justamente, dessa baixa tolerância dos grupos dominantes em relação à igualdade, principalmente nos países periféricos, e outra dos grupos que controlam grandes recursos de poder. Em determinado momento, eles podem julgar que o custo de conviver com a democracia é menor do que o de subvertê-la. E aí, eu até lembrei, né, fazendo uma diferenciação aqui, de um momento nos Estados Unidos que a gente tem ali o imbróglio da eleição entre Al Gore e George W. Bush, que é uma eleição, inclusive, que é judicializada, mas que, ao invés de continuar naquele embate, chega um momento que a própria cúpula do Partido Democrata chega e fala, olha, melhor a gente parar com isso, porque a instabilidade já está muito grande, a gente vai acabar dando oportunidade para subverter alguma coisa, de repente a estrutura formada aqui, né, dá ruim no sentido popular, então vamos parar. Já no Brasil, por exemplo, em 2014, tivemos um movimento contrário, de um partido do establishment, o PSDB, que questionou as eleições, e a partir daí tivemos uma escalada que acaba culminando na derrubada da presidenta Dilma Rousseff. Isso mostra também que existe uma diferença. Aqui no Brasil, de repente, o golpismo, dado o baixo grau da democracia brasileira, acaba valendo a pena para essas elites? Bem, no caso específico que você citou, para o PSDB não valeu a pena, né? Porque esse é o primeiro passo desse processo que está levando à irrelevância do PSDB como partido, agora sem sequer ser capaz de apresentar um candidato à presidência da República. Mas eu diria para você o seguinte, que sim, quer dizer, aquele momento de 2014, eu acho que 2014 é um momento muito importante para a gente pensar nessa virada da política brasileira. Porque a gente tinha tido as manifestações de 2013, né, que desgastaram muito o governo Dilma, e ficou evidente que existia uma cisão entre o governo Dilma e a base que tinha sustentado os governos do PT, ou seja, que aquela fórmula ela não era capaz de render tudo que tinha rendido até então. A gente teve uma campanha de mídia gigantesca contra a presidente Dilma, e a gente teve a Operação Lava Jato, né, que eu prefiro chamar de Conspiração Lava Jato, que foi esse esquema aí em que o Judiciário, o Ministério Público, Polícia Federal, tudo isso com o apoio da mídia, foram mobilizados com o objetivo de liquidar o PT e a esquerda no Brasil. Ainda assim, ainda com tudo isso, e se a gente lembra do que foi a campanha de 2014, foi um dos momentos assim, de maior violência e agressividade da história eleitoral do Brasil, ainda assim, a Dilma conseguiu se reeleger. Então, eu acho que naquele momento, quer dizer, quando com todas as circunstâncias favoráveis, com esse investimento todo, o Aécio não consegue ganhar a eleição, nesse momento, um setor importante da direita brasileira se desencantou do processo eleitoral. Tá? Porque até 2014, o que a gente tinha era um jogo bruto, tá? Que frequentemente ultrapassava aí os limites da ética, mas esse jogo estava centrado no processo eleitoral. A ideia era desgastar o governo ao máximo a fim de ganhar as eleições. Foi assim com o Mensalão, foi assim com a Lava Jato, no seu início, né, ali em 2014. Então a ideia era, vamos usar os recursos que nós temos, vamos usar a mídia, vamos usar o dinheiro, vamos usar as novas tecnologias da informação para desgastar o governo e conseguir ganhar a eleição. Quando o Aécio não consegue ganhar, mesmo assim em 2014, um setor da nossa direita pensa, o processo eleitoral não funciona para nós. A gente vai ter que dar uma virada de mesa. Então fica claro, quer dizer, que existe essa tentação do golpismo, quer dizer, que não existem, de fato, valores ou constrangimentos enraizados que fazem com que se julgue que não é admissível essa virada de mesa. Então, o que é o golpismo? O golpismo é, em 2016, a derrubada da Dilma sem, evidentemente, nenhum motivo legal que justificasse. O golpismo é o impedimento da candidatura do Lula em 2018, pelo Supremo, sob pressão militar, ou seja, retirando a legitimidade das eleições de 2018. Quer dizer, fica claro que a gente tem setores importantes, e aí nós temos setores da nossa burguesia, setores das Forças Armadas,
em suma, dos meios de comunicação, vários setores das nossas elites, que julgam que quando os resultados se mostram desfavoráveis, eles impõem um poder de veto por cima das regras, mudando as regras do jogo. Infelizmente, e isso é uma das coisas que eu discuto um pouco no livro, a gente que julgava que a gente estava construindo uma democracia desde da Constituição de 88, que pouco a pouco iria se tornando mais sólida, iria se tornando mais estável e, portanto, mais próxima das democracias dos países mais desenvolvidos, o que a gente vê hoje é o contrário, né? São essas democracias consideradas consolidadas dos países mais desenvolvidos que estão se degradando e se aproximando do nosso padrão de democracia instável, errática e muito incompleta. Porque você citou o que aconteceu na eleição do George W. Bush, mas se a gente pensar agora nas tentativas do Trump de impedir a posse do Biden, a gente vê que lá eles estão adotando, se aproximando de um padrão de instabilidade, de desafio à institucionalidade e de golpismo mais próximo daquilo que nós aqui nos países periféricos conhecemos bem. Desdemocratização que você fala, né, Luiz Felipe, que antes o Norte acabava apontando um pouco o futuro do Sul, mas agora parece que é o contrário, né, pelo que a gente Exatamente. vê, inclusive já teve a experiência do Brexit na Grã-Bretanha, também a eleição de Donald Trump. Então é algo que na verdade é geral, e no caso específico brasileiro, Luiz Felipe, você fala também que depois, como você mencionou no início de resposta, o golpismo na verdade que foi alimentado pelo PSDB acabou beneficiando Jair Bolsonaro, e você cita que Jair Bolsonaro na verdade não é causa, ele é na prática um sintoma. Então eu queria que você falasse a respeito desse substrato que permitiu não só a eleição de Jair Bolsonaro, mas o fato dele continuar como um candidato competitivo, mesmo com o desastre social e econômico que vive o Brasil, sob qualquer prisma, né? Só a gente pegar qualquer dado, inclusive fazer uma comparação com outros países, e o Brasil não conseguiu avançar em nada nesses últimos anos, mas mesmo assim Bolsonaro continua como um candidato razoavelmente competitivo. Queria que você falasse a respeito disso, dessa base que permitiu que ele chegasse ao Planalto e que ainda continue lá. Olha, o que eu entendo é que a direita tradicional, né, o DEM, o PSDB, no processo de desgaste e derrubada dos governos do PT, eles julgaram que colocar na rua, dar espaço para essa extrema-direita hidrófoba, seria algo conveniente, né? Eles dariam uma certa agressividade à campanha, ajudariam a colocar a esquerda na defensiva, mas julgavam que depois eles recolheriam essa extrema-direita de volta para os seus canis e assumiriam o poder. Se a gente pensar no golpe de 2016, foi isso que aconteceu. Né? Então, essa extrema-direita estava nas ruas, estava pedindo intervenção militar, estava com um discurso próximo do fascismo muito, muito forte, mas assume o Temer, e o Temer coloca aquele ministério aí de velhas raposas da política conservadora de sempre. Não é o bolsonarismo que chega ao governo depois do golpe de 2016, é a velha direita tradicional, PSDB, DEM e seus parceiros. O que acontece é que nesse processo, embora essa direita tradicional tivesse a força no Congresso, nos meios políticos institucionais, o discurso das ruas foi o discurso do Bolsonaro. Né? O discurso do antipetismo ele foi assumindo esse matiz ultradireitista com muita clareza. Né? Então, esse discurso de uma meritocracia estrita que exila qualquer forma de solidariedade social, essa visão da sociedade como uma competição permanente, esse punitivismo extremado que afirma que os direitos têm que ser, na verdade, abolidos. Então, a direita tradicional ela ganhou o impeachment, vamos dizer assim, o golpe de 2016, chegou ao governo, mas as ruas ela cedeu para essa extrema-direita, e isso se manifesta em 2018, quando a direita tradicional, que tinha o Alckmin como seu principal candidato no momento, tem uma votação pífia, e é o Bolsonaro
que, claro, motivado também pelo impedimento da candidatura do presidente Lula, chega ao segundo turno e ganha. Então, fica claro, quer dizer, que essa aposta num discurso, em valores ético-políticos muito primitivos, feita para desestabilizar os governos do PT, acabou atingindo a direita tradicional também, ela mais fragilizada, sem base social e disputando o mesmo eleitorado que a extrema-direita, ela acabou bastante prejudicada. Isso explica, a meu ver, o sucesso eleitoral do Bolsonaro, quer dizer, ajuda a explicar. O que é mais difícil de explicar é a permanência desse apoio aí na faixa de cerca de 1/3 do eleitorado brasileiro a esse governo que, como você disse, é um governo absolutamente catastrófico em todos os sentidos. Quer dizer, é um governo que teve uma atuação criminosa na pandemia, é um governo que é um desastre do ponto de vista econômico, você está aumentando a fome no Brasil, o desemprego, é um governo que na área da segurança pública, nós temos aí a mais recente chacina do Rio de Janeiro para mostrar a barbárie das políticas de segurança pública, e é um governo corrupto, né, como vários escândalos têm demonstrado. Como é que a gente explica que, mesmo assim, esse governo beneficia quem? Esse governo beneficia meia dúzia de milicianos. Esse governo ele é instrumentalizado para beneficiar, em primeiro lugar, a família Bolsonaro e nada mais, beneficia meia dúzia de milicianos e um pequeno setor da nossa classe capitalista, e mesmo assim, numa visão míope, né? Porque eles têm destruído as condições de ganho a médio e longo prazo, mesmo para esses setores. Como é que ele mantém esse apoio ainda tão significativo? Eu às vezes brinco que isso não é algo que possa ser explicado pela ciência política, talvez nem pela psicologia, né? Talvez seja necessária a parapsicologia para explicar esse fenômeno. Mas tentando avançar numa explicação, eu acho que a gente tem aí um outro interveniente na conjuntura, não só no Brasil, mas no mundo todo, que é o novo espaço de debate, o novo ambiente de informação que é gerado pelas novas tecnologias da informação, principalmente pelas mídias sociais, que vão gerar, então, uma espécie de mundos paralelos, né, com a formação de espaços discursivos bastante fechados e impermeáveis a qualquer tipo de argumentação e mesmo a enfrentamento com a realidade factual. Aquilo que, às vezes, a literatura chama de mundo da pós-verdade, né? Então, cada um adere a um conjunto de crenças e não existe argumento, não existe evidência que faça com que essas pessoas larguem dessas crenças. Essas crenças se tornam absolutamente centrais para a sua autoidentificação, para a sua compreensão de quem elas são. E a verdade é que a extrema-direita, não só no Brasil, no mundo todo, ela foi a primeira a entender a potencialidade dessas novas tecnologias. E ela foi muito hábil na criação desses enclaves de certezas absolutas, e mesmo absolutamente contrafactuais, que questionam a experiência vivida das pessoas, e soube trabalhar na construção desses nichos. Eu acho que esse é o único caminho, a meu ver, possível para a explicação do apoio a um governo cujas políticas têm efeitos palpáveis, tão desastrosos na vida de tantas, da esmagadora maioria das pessoas. Eu acho que isso é um desafio, quer dizer, como é que a gente vai ser capaz de recuperar um espaço de diálogo, um espaço de debate em que a gente possa avançar na produção da compreensão, da consciência política das pessoas, em que a gente possa novamente fazer com que as pessoas busquem os dados da sua experiência vivida para interpretar o mundo. Eu acho que esse é um desafio, não só para a gente vencer a eleição desse ano, mas um desafio para a gente reconstruir um espaço de convivência democrática no país.
Agora, Luiz Felipe, só para a gente concluir, no final do livro você fala da necessidade de enfrentarmos aquelas tarefas que acabaram ficando em segundo plano na chamada transição democrática, inclusive mencionando que o voto decide bastante coisa, é importante, mas é insuficiente para realizar essas transformações, sendo necessário também a organização do campo popular. Como conciliar essas duas tarefas, né? Tanto dar importância para o processo eleitoral, mas também fazer esse trabalho de educação democrática, de organização. Iniciativas, por exemplo, como os comitês populares são importantes nesse sentido? Olha, eu acho que é fundamental que a gente tenha um trabalho político que vá além da campanha eleitoral. Certo? Quer dizer, é claro, é importante ocupar os espaços de poder que o voto garante. Embora a história política recente do Brasil mostra que o voto nem sempre garante, né? Porque a gente está submetido aí a essas viradas de mesa, a gente não tem força na sociedade para segurar os resultados eleitorais. Eu acho que essa é a primeira lição que a gente tem que extrair do golpe de 2016. A Dilma ganhou, ela teve a maioria dos votos, mas faltou força de mobilização social para garantir que ela pudesse cumprir o mandato que legitimamente era dela. Então, na política, as regras importam, mas a força social é o que garante a efetividade dessas regras. Então, acho que, é claro, existe um processo de campanha eleitoral que deve conduzir a uma maioria, mas existe um processo de educação política que atravessa a campanha e que não se limita à mera conquista do voto. Isso não é uma tarefa fácil, porque frequentemente parece que a maneira mais fácil de ganhar votos é simplesmente nadar a favor da corrente, remar a favor da corrente e ir reproduzindo os discursos dominantes. Ao passo que a tarefa de educação política exige frequentemente se contrapor a esses discursos dominantes. Eu acho que é importante, claro, se a gente tiver uma campanha para as eleições com maior espaço de ativação popular, com comitês que não sejam simplesmente comitês para distribuição de camiseta ou de adesivo, mas que sejam comitês que impliquem em reflexão política, isso é importante. Mas é importante também reativar os espaços nos sindicatos, os espaços nas associações de moradores, os espaços nos diferentes movimentos sociais, os espaços nas organizações estudantis, como espaços de reflexão política coletiva. Porque a educação política, ela não é uma educação no sentido de você receber conhecimento, é uma prática. Então, essa prática significa estimular as pessoas a fazerem política para além do voto, para entender que o voto é um momento da participação política, mas existem outros momentos de participação, que são os momentos, então, de diferentes formas de reflexão, de formulação de demandas e de pressão por essas demandas. Porque esses desafios que não foram enfrentados ao longo da Nova República, que eu listo brevemente alguns deles no final do livro, que inclui, por exemplo, a adequação das Forças Armadas à convivência democrática, o que implica, então, enfrentamento da cúpula reacionária das Forças Armadas, implica a democratização dos meios, exige a democratização dos meios de comunicação, exige uma política tributária mais progressiva, que onere os ricos e não os pobres, ao contrário do que costuma acontecer no Brasil. Tudo isso não foi enfrentado porque não havia força social para esse enfrentamento. Não é simplesmente alguém dizendo não vamos enfrentar, é porque precisa de mobilização para ser capaz de avançar nisso. Agora, se a gente não avançar nessas tarefas, a gente vai ter sempre um regime democrático meio capenga. Certo? Porque a gente não vai estar desfazendo esses grandes nós, que são os nós que impedem o avanço e a estabilidade da democracia brasileira. Quer dizer, como é que a gente vai ter um regime democrático estável se aqueles grupos que concentram a força física, o poder armado, que são as Forças Armadas, elas se colocam abertamente contra a democracia, elas julgam que devem tutelar as decisões populares, elas se aliam a visões
claramente antipovo, claramente reacionários, como é o caso das Forças Armadas brasileiras hoje. Então a gente tem que ter esse enfrentamento. Agora, não dá para ter esse enfrentamento sem ter força na sociedade capaz de garantir que dentro dos espaços da política institucional, essas conquistas possam ser garantidas. Então, quer dizer, se trata de, ao mesmo tempo, entender a importância da participação política institucional, mas também de entender a necessidade da mobilização política na sociedade. Não é fácil equilibrar as duas coisas, né? Quando a gente está no momento eleitoral, por exemplo, ele tende a sugar todas as nossas energias e parece que o único objetivo é conquistar os votos. E muitas vezes, mesmo nos setores da esquerda, existe uma certa ilusão, a gente vê isso hoje, de que se a gente consegue, então, recolocar na presidência da República, em outubro, um governo comprometido com a democracia, um governo mais progressista, que a gente fez o nosso trabalho, mas não é isso. A vitória em outubro, que é essencial, ela é apenas o primeiro passo, quer dizer, depois de outubro, além da gente ter que garantir a posse do presidente Lula para o seu terceiro mandato, que a gente sabe que o Bolsonaro tem se movido para tentar tumultuar esse processo, a gente vai ter que depois garantir, ao longo do mandato, que seja possível avançar em políticas a favor da maioria da população, a favor da classe trabalhadora, a favor das mulheres, da população negra, da comunidade LGBT, dos povos indígenas, e assim por diante. E para isso vai ser necessária a mobilização social. Ninguém vai tirar férias depois, como eu espero que aconteça, de ganhar as eleições de outubro. A gente vai ter um enfrentamento, que esse enfrentamento então depende da capacidade de mobilização, da organização do campo popular. Uma tarefa árdua e longa também. Luiz Felipe, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje, e quem acompanha a entrevista, fica a dica aqui do livro Democracia na Periferia Capitalista, Impasses do Brasil, da Autêntica Editora. Até a próxima, Luiz Felipe. Obrigado, Glauco. Abraço. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e sociólogo Luiz Felipe Miguel. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.